Bem, gente, Nele, pega a minha Bíblia lá para mim. quero apresentar a vocês o nosso pastor Hélio. Ele foi nosso pastor aqui por alguns anos. Assim que eu cheguei aqui em Bom Jesus, ele era o nosso pastor. Ele continua sendo nosso pastor até hoje. Esse senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Uma família muito especial para nós amamos muito a Arlene, ele, os meninos, né? Eles viram os nossos meninos também, criança ainda, foram juntos ali. Nós temos um carinho muito especial por essa família. Já foi pastor da Central de Campos, já andou, já está jubilado, mas continua trabalhando na obra do Senhor. Por isso eu trouxe aqui para ele trazer a mensagem para a gente nesta noite. Pastor, a palavra está com você, tá? E ao final você pode orar. Tá bem, então. É, eu parabenizo essa reunião de oração e fico pensando quantas reuniões dessa tem no mundo inteiro, né? E o povo de Deus, com uma condição assim de se reunir, e eu acho que são milhões de grupos assim, milhares de grupos que oram, que buscam, que esperam as promessas de Jesus. E a gente fica assim, agradecido a Deus, né? A oportunidade que a gente está tendo de usar essas ferramentas que eu tenho dificuldade para participar de uma maneira que eu nunca pensava que chegaria a estar aqui no meu escritório falando para Bom Jesus, Tabapuana e para outros lugares também. Mas eu quero agradecer a oportunidade que a Isa está me dando para fazer uma meditação para vocês, né? E eu encontro aqui no livro de São Lucas, capítulo 9, versículo 23, as palavras de Jesus que diz assim: Dizia Jesus a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certamente, a gente tem muita coisa que precisamos ouvir de Jesus, as suas instruções. E esse texto é um texto interessante, porque ele traz para nós muitos ensinamentos, vários ensinamentos, e podemos aplicar esse texto de várias maneiras, trazendo assim bênçãos para nós. Primeiro ponto interessante que eu acho nesse texto, vocês já oraram, né, pela mensagem? Eu acho que sim, né? É, o primeiro ponto, então, interessante que eu acho nesse texto, à luz desse texto, nós entendemos que existe a cruz de Cristo e a nossa cruz. A cruz de Cristo e a sua cruz, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a cruz ela está relacionada ao pecado. Ela está relacionada ao pecado e ela representa lutas, dores, pesares, dificuldades. Enfim, a cruz ela representa o sofrer que todos nós nessa humanidade padecemos. A cruz também ela prega uma mensagem de renúncia, de sacrifício, ou seja, foi por causa do pecado que existiu a cruz. Terceiro ponto, é importante notar que quando Jesus diz assim, para a gente segui-lo, antes de seguir vem o negar e o tomar a cruz. Então, essas duas coisas vêm antes. São três coisas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Três coisas. O segue-me vem depois de negar e de tomar a cruz.
Primeiramente, vamos pensar na cruz de Cristo. Não aquela cruz que ele levou para o Calvário, mas a cruz que ele. A cruz do seu coração, a sua luta. E não aquela cruz de madeira, mas a cruz do seu coração, a sua luta, o seu sofrimento por nós. Aí eu faço uma pergunta. Quando Jesus começou a carregar a sua cruz nesse contexto? Quando? Se for literalmente falando, foi quando ele esteve lá em Jerusalém e subiu o Monte Calvário, onde foi crucificado naquela cruz. Mas se pensarmos virtualmente, se é que assim podemos usar esse termo, podemos dizer que Jesus começou a carregar a sua cruz antes da fundação do mundo. Porque quando ele previu a nossa ruína, ele se prontificou a carregar a cruz. Então, Jesus começou a carregar a sua cruz antes da fundação do mundo, antes de nós termos sido criados. Seguindo esse mesmo conceito figurado da cruz, que Jesus disse que nós deveríamos tomar, ele próprio começou a carregar a sua cruz muito cedo, bem antes do Calvário. Mesmo quando já estava na encarnação, aqui entre nós, ele começou muito tempo antes de ir para o Calvário. Desde o seu nascimento, ainda indefeso, na sua natureza humana, já a cruz da luta, da perseguição, rondavam o pequeno Salvador. Desde pequenino, ele teve que fugir da presença de Herodes. E assim começou a sua cruz. A vida do Salvador foi marcada de lutas, sem tréguas contra o mal. Ellen White diz que foi no tempo de Jesus que o mal mais se arregimentou contra ele para tornar o seu caminho difícil, sofrido, cheio de dor. Desde os seus primeiros anos, Jesus era guardado pelos anjos. Você sabia? Todavia, sua vida foi uma longa luta contra os poderes das trevas. Mesmo na mocidade, Jesus teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Ele enfrentou a incredulidade dos seus irmãos em sua família e ele recebia constante reprovação dos sacerdotes e fariseus. A sua vida era uma constante alerta contra a aproximação do inimigo. Ele foi escarnecido pela incredulidade judaica por nossa causa. Ele enfrentou o frio da indiferença e o calor da oposição. Ele foi desrespeitado em seus direitos humanos quando foi aprisionado no Getsemane. Ele foi levado aos tribunais aos empurrões impiedosos. Foi injustiçado em um tribunal, chicoteado em outro, esbofeteado em outro, cuspiram em seu rosto, bateram em sua cabeça com um caniço, feriram-lhe o abdômen com uma lança, deram-lhe a beber vinagre, feriram-lhe o abdômen com uma lança, sortearam as suas vestes e fizeram todos os deboches ao pé da cruz. Você suportaria carregar essa cruz? Então é bem melhor você carregar a sua com resiliência, com perseverança. Bem, agora vamos analisar a nossa cruz, a nossa luta. Se com Jesus essa luta
foi relacionada com o nosso pecado e ele passou pelo sofrimento e também pela vitória, imagine nós que estamos e somos a consequência dessa luta de Jesus. Nós também estamos envolvidos nessa luta. Às vezes ouvimos uma pessoa suspirar: minha cruz está muito pesada. Ela é pesada mesmo. Após o pecado, ela se tornou realidade e uma existência real na vida de todos os seres vivos, não só o ser humano, até os animais. A Bíblia diz que toda criatura geme e sofre por causa do pecado do homem. E Ellen White diz que até os animais sofrem por causa do nosso pecado. É verdade. Os nossos animais, os animais também se entristecem, envelhecem, adoecem, sentem dores e morrem. Causa nossa experiência no pecado. Quando eu estava aí pastoreando aí em Bom Jesus, eu quis levar a juventude lá no Pico da Bandeira. Mas antes eu fui lá para saber como era, aonde iríamos ficar e, enfim, estudar todos os pontos para levá-los. E fui aí de Bom Jesus para a Espera Feliz. Depois de um certo lugar não tinha mais ônibus, fui de carona, consegui chegar em Alto Caparaó, combinei tudo com a igreja, enfim. Na volta peguei uma carona para voltar para Espera Feliz. E essa carona era um veterinário. Ele disse: Olha, se você não se importar, eu tenho que entrar numa fazenda para fazer um tratamento no animal que está ferido. Se você não se importar, eu falei: Não, eu estou de carona, eu estou feliz de estar indo. E, e chegamos lá, eu assisti aquela experiência. Era uma vaca leiteira que havia ficado presa, enrolada nos arames farpados, estava com o ubre todo cortado, com cortes profundos nas suas tetas, e o animal foi amarrado e por um bom tempo contorcia-se em dor ao levar pontos naqueles cortes, em lugares tão sensíveis. Sim, irmãos, após o pecado, até os animais passaram a sofrer também nessa terra. Mas voltemos ao que Jesus diz para tomarmos a nossa cruz. Poucos estão dispostos a tomarem a sua cruz, pois ela em si mesma encerra é, renúncia, encerra resiliência, enfim. E muitos não estão dispostos a carregar a sua cruz. Porém, poucos sabem que o caminho para a vitória passa pelo caminho da cruz. O caminho para a vitória passa pelo caminho da cruz. E ela é o único meio que conduz à vitória. Por isso, verdadeiro é aquele ditado: não há vitória sem lutas e não há coroa sem cruz. Outro ponto interessante também é que a nossa cruz, a nossa luta, pode vir de três fontes: a induzida, a produzida e a permitida. E eu explico esses três pontos. A induzida é aquela que advém do conflito com o mal que todos nós enfrentamos. É a batalha contra o mal, é a oposição que o inimigo monta contra a gente. Essa é a cruz induzida. A produzida é aquela que é resultante de nossas próprias escolhas e decisões erradas. Nós carregamos uma cruz
pelos nossos atos, pelas nossas. Enfim. E a outra é a permitida. A permitida é aquela que é resultante, é a que Deus permite a gente passar. E Deus usa essas provas, essa cruz, para nos moldar e nos preparar para o céu. São as provas que ele permite para fortalecer e aprovar. Deus, quando prova, não é para reprovar. Deus, quando prova, é para aprovar. Outro ponto é que a maioria daqueles que clamam que a sua cruz está pesada, ou que acham que a cruz que vem de Deus, que é a permitida, é pesada. E alguns pensam assim: bem, é uma cruz pesada, eu não posso ir a uma festa, eu não posso dançar, eu não posso seguir com consciência tranquila os costumes do mundo. Prefere uma cruz mais leve, mais confortável, menos pesada. Eu até me lembro de uma ilustração que os antigos pregadores, na minha juventude, eu lembro, pregavam uma experiência daqueles que estavam caminhando para o céu e cada um levava a sua cruz, cada um carregava a sua cruz pelo caminho. Mas um deles, achando que a sua cruz era muito comprida e pesada, pelo caminho ele resolveu ir diminuindo, tirando pedaços dessa cruz, do comprimento dessa cruz. E ele ia cortando então esses pedaços, diminuindo o peso, tornando-a leve. Só que no final, todos tinham que atravessar um pequeno abismo e atravessavam com a cruz, apoiando os braços da cruz de um lado e os pés do outro. E a decepção daquele que cortou o comprimento da sua cruz, aliviou a sua cruz, ele ficou frustrado porque ele percebeu que a sua cruz era insuficiente para transpor aquele pequeno abismo para o outro lado. E, na verdade, a cruz permitida por Deus, ela não é pesada. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma pessoa que optou por tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ela é livre para vencer e vai vencer. Amém? Uma pessoa que optou por levar a cruz permitida por Deus é uma pessoa que vai vencer. Cristo veio a essa terra e passou pelas nossas lutas para que pudesse ser o nosso sumo sacerdote. E hoje ele se encontra no Santíssimo do Santuário Celestial, intercedendo por nós. E a maior alegria, irmãos, é que ele está lá na sua natureza divina humana. E como homem, ele pode me compreender e pode te compreender. E como Deus, ele pode te salvar. E ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Você precisa crer e aceitar essa cruz que Jesus permite que nós passemos por ela. Essa cruz você deve carregar com alegria e viver com gratidão. Pense na cruz que você está carregando. O peso maior dela está em qual dessas três fontes? A induzida por Satanás no conflito, a produzida, que são seus próprios atos, os meus atos, as minhas decisões erradas, muitas vezes,
e ou a permitida, mas seja qualquer uma das três fontes que são reais. O amor de Jesus está acima de todas essas lutas que nós enfrentamos. Seja qual for a fonte da sua cruz, Jesus se compadece de você. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Extraordinário. E hoje ele está no Santíssimo do Santuário Celestial, intercedendo por cada um de nós. E como homem, na sua natureza, ele pode nos compreender. E como Deus, ele pode nos salvar. E o mais interessante, irmãos, é que ele nos chamou para a vitória e não para a derrota. Eu quero que você ouça um hino, não sei se a Isa conseguiu localizar esse hino para mim aí, do Fernando Iglesias, Toma a Tua Cruz. E ao ouvir esse hino, eu quero pedir que você silenciosamente ore: Senhor, ajude-me a ter alegria de carregar a minha cruz, porque tu carregastes a tua cruz e ela foi muito, muito mais pesada, infinitamente mais pesada que essa que eu estou carregando, porque esta cruz o Senhor me ajuda a carregar. O Senhor opera em mim o querer e o efetuar. Ao ouvir esse hino, Toma a Tua Cruz, eu quero saber aí, eu não sei, eu estou sem o som, saber se a Isa conseguiu esse hino para tocar. Conseguiu, Isa? Consegui sim, a Ariadna vai colocar. Tá bem, então. Aí, após esse hino, eu quero fazer uma oração por você, para que o Senhor, cada dia, te dê a certeza que essa cruz que você está carregando, ele já carregou. E ele disse: Eu venci o mundo. E você também vai vencer pela graça, pelo meu sangue derramado por ti. Vamos ouvir então esse hino. Toma tua cruz e segue a Cristo. Toma tua cruz cada dia. Pra que temer? Pois Ele te ama. Vem pra luz, toma tua cruz e segue a Jesus. Todos os dias posso ouvir Cristo chamando, vem pra mim. Minha vida entreguei por ti. Minha vontade é te ver junto a mim. Vem viver a paz sem fim. Vem caminhar ao lado meu. E assim toma tua cruz
a Cristo. Toma tua cruz cada dia. Pra que temer? Pois Ele te ama. Vem pra luz, toma tua cruz e segue a Jesus. Toma tua cruz e segue a Cristo. Toma tua cruz cada dia. Pra que temer? Pois Ele te ama. Vem pra luz, toma tua cruz e segue a Jesus. Vem pra luz, toma tua cruz e segue a Jesus. Amém. Vamos orar então. Amantíssimo Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque tu nos prometestes que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai dos céus, quero orar por esse grupo dos teus filhos, aí em Bom Jesus, em alguns outros lugares, pessoas que estão acompanhando, que a tua bênção recaia sobre cada um, que essa mensagem sobre a cruz possa nos dar a alegria, porque a tua cruz foi infinitamente mais pesada que a nossa, e é a cruz que nós carregamos, Senhor, é para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos moldar, para habitarmos eternamente contigo. Pai querido, abençoe esse grupo de oração, pessoas que lutam, pessoas que sofrem, pessoas que esperam, pessoas que aguardam a tua promessa. Pai dos céus, que elas sejam sustentadas pela tua graça. Abençoe a família, o lar de cada uma delas. E ajude, Pai, para que muito em breve, ao pregarmos em alto clamor a tua última mensagem a este mundo, possamos saltar de alegria naquele dia e dizermos: esse é o nosso Deus que estávamos aguardando. Fortaleça, Pai, a cada lar representado por aqueles que estão ouvindo esta palavra nesta noite. Obrigado por ter ouvido a nossa oração, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de teu sangue derramado por nós, é que te louvamos e agradecemos. Amém.